Tem sempre aqueles autores que a gente lê um, dois livros dele e fica sem saber exatamente o que achou, se gostou, se quer ler mais, enfim. O vídeo de hoje é justamente sobre isso. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô aqui para mais um vídeo e hoje eu decidi trazer essa temática que eu acho interessante, eu não vi ninguém fazendo ainda, mas são livros de autores que eu já li um ou dois de cada um desses que eu vou mostrar aqui para vocês e falar um pouco, e que eu não sei a minha opinião formada sobre o que eu achei deles, se eu continuo a leitura, se é nos outros livros, se eu desisto dos autores, se eu acho que eu não vou gostar e aí nem vou tentar mais, enfim. Antes, se vocês não me conhecem, eu sou o Wally. Já peço que deixe o like no vídeo se você tiver gostado ao final. Se inscreva no canal se ainda não tiver feito isso e ative o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. Como eu estava dizendo, alguns autores a gente acaba lendo poucas obras deles, sabe que eles têm outras mais famosas ou outras numerosas, né, que eles já escreveram muitas, e a gente não conseguiu ainda ver nem um terço, um quarto de tudo isso. Mas a gente lê outra obra dele e fica pensando, será que é porque eu não gosto do autor? Será que é porque essas obras não foram as certas para mim? Ou enfim, alguns desses autores, eu só quero dizer atores, mas enfim, alguns desses autores que eu trago aqui, eu passei exatamente por isso e passo ainda. O primeiro deles que eu trouxe é a Patricia Highsmith, uma autora de Em Águas Profundas, que foi o que eu li, mas ela ficou super famosa por thrillers que ela escreveu, muitos por aí, e mais famosa ainda por conta de O Talentoso Ripley e Ripley Subterrâneo. O Talentoso Ripley foi adaptado para um filme há um tempo atrás, e Em Águas Profundas foi adaptado para série, para filme também, no Prime Video, o ano passado, se eu não me engano, em 2023, ou foi finalzinho de 2022, eu não lembro bem. Mas eu acabei não assistindo, o filme tem o Ben Affleck como personagem principal, protagonista, e eu acabei não assistindo justamente porque a minha experiência com Em Águas Profundas foi muito fraca. O livro eu até dei uma nota boa, eu acho que eu dei 3,5, porque a escrita da Patricia é muito boa. A tradução pelo menos estava muito boa, ela é muito objetiva, ela não enrola, por mais que ela tenha escrito o livro em algumas décadas passadas. O livro não é nada prolixo nem enrolado, não é muito objetivo, muito sucinta nas coisas, ela vai direto ao ponto e não tem aquela demora de acontecer as coisas. Mas a problemática principal do livro é justamente que não acontece nada. Nada leva a lugar algum. Tudo que ocorre no livro não leva a um desfecho onde você tem explicação do que aconteceu, explicação de por que aquilo é assim, por que o casal era daquele jeito, enfim. Pra quem não sabe, Em Águas Profundas traz a história de um casal que o cara deixa a mulher ter casos com outros homens, ele sabe disso, e tudo vai por água abaixo, a relação começa a ruir quando um dos ficantes dela, dos amantes, aparece morto. E aí ela fica achando que é ele, mas ele diz que não é, e a gente vai descobrindo aos poucos o que aconteceu. Mas então, a gente tem essa relação muito complexa, principalmente para aquela época em que ela escreveu isso, realmente era uma coisa muito absurda de se tratar. Mas mesmo assim, tem coisas que ela deixa muito soltas. Eles têm uma filha que ela mal fala sobre como essa relação afeta a filha, ela não desenvolve como a filha fica por conta desse relacionamento doido do casal, e a gente não sabe muito, acaba não sabendo muito do que realmente ocorre com o casal, do que realmente aconteceu, por que aconteceu o que aconteceu, e o final é totalmente aberto, e enfim. Foi a leitura do meu clube de thrillers em 2022, eu acho, e muita gente não gostou, muita gente achou fraco também, enfim. Pretendo sim ler O Talentoso Ripley, justamente para formar minha opinião real sobre ela e principalmente porque eu gostei da escrita. Se eu não tivesse gostado da escrita, eu acho que eu nem daria chance a outras obras dela. Mas, como O Talentoso Ripley virou até filme, não que seja parâmetro, porque Em Águas Profundas também virou, mas enfim, virou um filme de sucesso, eu pretendo dar uma chance a esse livro dela, que é o mais famoso, para saber o que eu vou achar. Então, a Patricia segue aqui no ranking porque eu não vou desistir dela. Outro autor que eu separei foi o Charlie Donnelly. Esse daqui eu tenho certeza que eu vou continuar porque também a escrita dele eu adorei, ele instiga muito, ele é muito objetivo também
E ele prende você na leitura fácil, que você quer devorar o livro muito rápido, você não quer parar e quer descobrir logo o que está acontecendo. O único que eu li dele foi A Garota do Lago, mas ele já tem inúmeros thrillers lançados. Lançou um livro também ano passado, que é um romance totalmente fora do gênero habitual dele de escrita, que é o thriller. E ele já é best-seller internacional, já foi traduzido para mais de 20 países e tem vários livros dele aqui no Brasil, todos pela Faro. Tem Nunca Saia Sozinho, Deixada para Trás, Uma Mulher na Escuridão, enfim, vários mesmo. E o único que eu li foi A Garota do Lago, que sempre tá uma pechincha na Amazon, de R$9, R$5 já apareceu, mas que eu achei o desfecho fraco porque achei que ele ele usou um artifício que eu achei desleal com o leitor, né? Porque não posso dar muito, mas ele tira um personagem da jogada, ele faz a gente achar que aquele personagem está fora da jogada, fora do livro, por conta de uma coisa que ele faz, e no final ele traz de volta esse personagem para dizer que foi ele que estava por trás de tudo. Então eu achei completamente desleal, achei fraco demais um desfecho desse tipo aí, e aí acabei me frustrando com isso, mas eu gostei muito da escrita dele, todo mundo elogia demais os outros livros dele, então A Garota do Lago, pelo que eu vi, é o mais problemático. Então por isso eu quero sim dar mais uma chance ao Charlie Donner. Inclusive já tenho alguns livros dele aqui, mas é isso, não vou desistir dele também, vou continuar. E pra quem não sabe, A Garota do Lago gira em torno de uma menina que ela foi morta, uma jovem, que ela acaba sendo morta numa palafita, se eu não me engano, uma espécie de palafita, que é aquelas casas em cima construídas dentro de lagos, e a cena já começa ela sendo atacada e sendo morta, e depois o livro vai pro passado até o dia em que ela morre e a gente vai descobrir tudo o que aconteceu. Então é muito bom, eu curti demais, mas o desfecho, que pra mim é uma das coisas principais de um livro, se ele frustra, ele acaba frustrando muita coisa do restante do livro, porque tudo leva ao desfecho. Mas enfim, Charlie Donner vai ter mais chance aqui. Outro autor, que na verdade é uma mulher também, é Agatha Christie, a famosíssima que dispensa comentários, considerada a rainha do crime. Só li 2 obras dela, que foi A Morte de Mrs. McGinty e Morte na Mesopotâmia. Nenhum dos dois são livros tão conhecidos dela e nem são livros que viraram adaptação, como a gente já tem 3, se eu não me engano, 3 que já foram adaptados, que é Morte no Nilo, A Noite das Bruxas, que foi o mais recente, e Assassinato no Expresso do Oriente. Esses dois, Morte no Nilo e Assassinato no Expresso do Oriente, são os dois mais famosos dela, digamos assim, mas o mais comentado é o E Não Sobrou Nenhum, que eu não tenho, mas que eu quero muito ler, porque é quase unânime, todo mundo que leu Agatha diz que é a melhor obra dela, a melhor de todas, que não tem como se decepcionar, porque realmente é excelente. Então eu quero sim ainda dar mais chance à Agatha, apesar de eu já ter lido 2 livros dela e ter achado, não é que eu achei fraco, mas eu achei que ela tira soluções de uma forma mirabolante. O Poirot foi o único detetive que eu tive contato nessas 2 obras, sempre era ele investigando. Então eu achei que ela colocava que o Poirot como um deus, ele conseguia tirar soluções e perceber coisas que eram impossíveis de acontecerem na vida real. Ele tirava soluções só Deus sabe de onde, conseguia resolver os enigmas. Então eu achei muito nada crível, nada fácil de acontecer na vida real. Então eu acabei achando muito, como é que eu posso dizer, muito não sei nem dizer, fantasioso demais, digamos assim, muito mirabolante demais. E aí acabei não achando tudo isso, essas 2 obras, achei boas, são interessantes, são boas porque surpreendem, mas surpreendem porque, enfim, não tem nem como descobrir. Então sim, quero dar mais chance a ela. Acredito que o próximo que lerei é um desses 2 famosos, ou o Assassinato no Expresso do Oriente, ou Morte no Nilo, e aí sim eu vou ter certeza se realmente Agatha é pra mim, ou se eu desisto logo de vez dela e deixo pra lá. Outro autor que eu escolhi foi nada mais, nada menos do que Brandon Sanderson. Muitos vão estar chocados, muitos já sabem, provavelmente porque me seguem há muito tempo no Instagram, ou já assistiram meu vídeo onde eu falo de Tress, Garota do Mar Esmeralda, que foi o único livro dele que eu li, e foi o que eu decidi começar a ler ele através desse, porque virou um hype absurdo quando a trama trouxe. Era um projeto secreto dele que ele ainda continua fazendo, se não me engano, lá na gringa.
E aí eu decidi fazer, achei o livro lindo, maravilhoso, e realmente é lindíssimo o projeto gráfico dele, capa dura. Saiu na bagatela de R$ 150, eu consegui comprar 120 e acabei me arrependendo, vendi logo depois que li, porque realmente percebi que não era pra mim. Só que todo mundo falava que eu comecei pela obra errada, porque foi o livro Dress, digamos assim, os fãs disseram pra mim que era a obra mais diferente dele, que foi um presente dele pra esposa, e ele fez uma espécie de conto de fadas, ele fez uma história bonitinha, sem nada demais. E realmente foi isso. Eu achava que o Brandon era um cara que escrevia uma fantasia muito adulta, com guerras, com muito sangue, muita violência, muita ação, digamos assim, e muitas, como é que eu posso dizer, muitas tramas que instigavam demais e que faziam a gente querer saber o que ia acontecer e que tinha coisa de traição, enfim. Dress não tem nada disso, é realmente uma história, um conto de fadas que beira ao infantil. Tem um vídeo que eu fiz completo sobre tudo que eu achei de Dress. Vou deixar aí um card pra vocês, caso vocês queiram assistir. Recomendo que sim, não tem spoiler. Eu não dou spoiler nos meus vídeos. Evito até fazer resenha porque vocês não assistem, já que pensa que eu dou spoiler. Mas não tem spoiler. E eu falo tudo o que eu não gostei. O que não me satisfez na minha experiência com o Brandon Sanderson. Então, depois de Dress, eu acho que eu não vou dar outra chance pra ele nesses calhamaços novos, principalmente porque são calhamaças e porque eu não sei o que encontrar lá. E Dress eu achei muito infantil, muito bestinha, digamos assim. O plot surpreendeu demais, não esperava, mas é isso. A história é de uma garotinha que ela se apaixona por um menino, mas ela acaba que não pode se apaixonar por ele porque ele é filho de um rei e ela é só uma serviçalzinha, uma moradorazinha lá qualquer. E o menino desaparece e ela quer saber pra onde ele foi, pra onde a família dele mandou, o que aconteceu. A família diz que ele morreu, mas ela acha que não e que eles estão escondendo alguma coisa e ela vai a fundo descobrir. E aí o mundo onde ela vive, a Cosmere, é todo cheio de umas coisas mirabolantes lá, uns esporos que dão poder, que matam as pessoas também, enfim. Pretendo sim dar mais uma chance ao Brandon, mas na saga Mistborn, que a trama vai trazer, o Brandon Sanderson tá sendo o caça-níqueis da trama praticamente, e já foi revelado, vazado antes do tempo, que Mistborn ia ser trazido pela trama esse ano ainda, então pretendo sim ler Mistborn, ou então Coração de Aço, que é uma trilogia que ele fez que é meio uma vibe The Boys, alguma coisa assim do tipo, anti-heróis, tipo isso, e que dizem que tem uma vibe bem violenta, bem sangrenta, do jeito que eu gosto. Então, essas são as obras que eu darei uma nova chance do Brandon. Caso eu não goste delas, então, tchau Brandon, realmente não é pra mim, infelizmente, fica pra próxima. Outra autora que essa eu já não sei se eu vou dar outra chance, é a Kirsten White. Por incrível que pareça, ela foi vencedora da obra Bram Stoker Award com seu livro A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein. Mas não foi esse que eu li Hyde, foi até a leitura do CTW, no ano passado também, acho que no comecinho do ano, e eu me frustrei, me decepcionei total com esse livro, porque, se eu não me engano, ela é escritora de fantasia e acabou se aventurando pelo thriller, ou tentando, nesse livro chamado Hyde, que a premissa é de um bando de jovens, não são adolescentes, mas são jovens ainda, nem lembro se são adolescentes, mas enfim, eles acabam numa competição para conseguir um prêmio de não sei quantos $1000, que é uma espécie de esconde-esconde dentro de um parque de diversões abandonado. Só que dentro desse parque eles vão perceber que tem uma coisa querendo pegar eles e que tá matando um por um. Então a gente vai descobrindo aos poucos o que tá acontecendo, como foi que chegou como foi que esses jovens foram parar lá, porque tem uma motivação, o que é que tem nesse labirinto, e enfim. A gente vai descobrindo as coisas que eu acabei achando muito paia demais, o desfecho muito sem noção, o rumo que a história tomou, a autora conseguiu viajar demais, conseguiu colocar uma explicação que no final a culpa nem era das próprias pessoas que estavam envolvidas, a culpa era de outras que meteram elas lá aleatoriamente, sem nem elas quererem, enfim. Achei totalmente nada com nada essa obra, não sei como ela lançou isso, não sei como trouxeram pra cá esse livro, porque não vi ninguém do meu clube
gostou, quase ninguém gostou desse livro. Pra piorar, ela coloca 2 personagens com o mesmo nome, sem nenhum propósito e só pra dificultar a vida da gente. Porque ela fala a fulaninha B, enfim. Complexo, chato, não instiga e quando começa a instigar vai pra uma coisa totalmente aleatória e totalmente sem sentido. Então, Kiersten White, provavelmente eu não darei outra chance. Infelizmente ou felizmente. Enfim, vaza. A penúltima pessoa é M.T. Edwardson, o autor de Uma Tragédia Familiar, que foi o livro mais recente dele, que chegou aqui pela Suma. Eu folhei esse livro sedento quando eu recebi pela parceria do ano passado. Eu estava super empolgado, principalmente porque a premissa era muito boa, de um casal que aparecia assassinado na casa deles, dentro do quarto, e que a polícia estava investigando o que tinha acontecido. E que ninguém sabia quem poderia estar envolvido e o que realmente tinha acontecido. Acontece que nós vamos conhecer a história de 3 pessoas que estão intimamente ligadas entre si, de forma indireta, e também com a vida desse casal. Então tudo vai se desenrolando e a gente vai vendo como o crime vai acontecendo e quem fez o quê. Então esse livro me frustrou por quê? A escrita dele até que é boa, a leitura é rápida, é fluida, mas o personagem principal, o protagonista, que é o Bill, se eu não me engano o nome dele, ele é muito chato, ele não é nada carismático, ele é muito irresponsável. É o tipo de cara que se lamenta por tudo, sendo que a culpa de tudo é dele. Passa o livro inteiro reclamando botando a culpa na morte da esposa, que depois que a esposa morreu, ele saiu do rumo, a vida dele saiu do rumo, dos trilhos. Só que a gente vai começando a perceber que antes disso ele já estava totalmente fora do rumo. E ele é só mais um cara que fica jogando a culpa pra tudo menos pra ele, menos assumindo a culpa que é dele. E além disso, como se não bastasse, ele tem uma filha que ele não é suficiente ele ter essa filha pra fazer ele botar juízo na cabeça e enfim. O livro é uma sucessão de mal-entendidos, digamos assim, que acontece uma coisa no final que eu fiquei assim, não tem como, eu não acredito que é isso, porque na verdade parece que o autor ele quis realmente colocar e fazendo as histórias, as tramas paralelas para no final conectar tudo de uma forma que parecia que foi assim, coincidência. Então, achei totalmente absurdo, achei nada a ver a forma que ele encerrou essa história, que ele resolveu esse assassinato e o final também, como as coisas andam depois de tudo, enfim. Achei péssimo, não recomendo, é muito, muito fraco demais. Enfim, se você já está acostumado com thriller, principalmente, fuja desse, porque não vale a pena. E aí, eu estava empolgado com esse por conta do seu outro livro chamado Uma Família Quase Perfeita, que eu só vejo boas opiniões, excelentes resenhas, de todo mundo que leu diz que realmente é um thriller muito bom. E eu achava que por ser um livro mais novo ia ser melhor ainda, mas me decepcionei. Sem contar que Uma Família Quase Perfeita foi adaptado para a série na Netflix no ano passado. Chegou no ano passado, se eu não me engano. Então assim, tinha motivo de sobra para eu gostar, mas acabou que não gostei. E provavelmente darei outra chance para ele, para Uma Família Quase Perfeita. Não arriscarei novos thrillers caso ele lance. Mas Uma Família Quase Perfeita ainda tá na minha wishlist e eu quero ler sim, porque sinto que ainda não tenho como formar minha opinião só com um livro dele, mesmo tendo sido tão ruim assim a experiência. Mas eu gostei da escrita, gostei da objetividade dele, gostei de como ele conectou as tramas, enfim, achei muito bom. Só o final mesmo que eu acho que ele perdeu total a mão. E por último, queridinho de muita gente, famosinho tá ficando, seu livro, seu primeiro thriller tá chegando como adaptação na Apple TV agora em março. E eu tô falando de Blake Crouch, o autor de Matéria Escura, que é o que tá chegando agora pela Apple TV, depois de anos sendo dito que ia ser adaptado, e autor também de Recursão, que também faz anos que foi dito que tá sendo adaptado para a série na Netflix. Lançou recentemente o Upgrade aqui no Brasil, chegou aqui pela Intrínseca, todos os 3 são da Intrínseca, e eu só li Matéria Escura e Recursão, mas confesso que o Blake foi o único dessa lista que é um autor que é 8 ou 80. Eu li, ele lançou primeiro Matéria Escura e depois Recursão e agora Upgrade. Eu li Recursão primeiro e adorei, achei o livro excelente, principalmente porque ele
ele é um cara que escreve ficção científica, mas com muita pegada de thriller. Na verdade, eu diria que é um thriller com pegada de ficção científica. Eu não sou muito da ficção científica, porque eu tenho receio de explicações científicas demais, que geralmente sempre tem nesse gênero, e que eu acho que acaba travando a leitura para mim, porque eu não tenho muito interesse em saber como as coisas funcionam. O meu interesse mais é na trama principal, nos personagens principais e o que acontece com eles e como eles vão resolver aquela situação. Então, o Blake me surpreendeu demais em Recursão porque ele conseguiu juntar o thriller, que é um gênero que eu amo, com pegadas futurísticas, digamos assim, da ficção científica. Então, eu achei excelente. Para quem não sabe, a premissa é de um mundo onde as pessoas estão morrendo, se matando por conta da SFM, que chama, nunca esqueci isso, de tanto que esse livro me marcou. A síndrome das falsas memórias, que as pessoas elas têm memórias de vidas que elas não viveram, que aparentemente não viveram, e que não é a que elas estão hoje. Então elas acham que fizeram coisas que acabou que elas não fizeram, e o cérebro fica muito confuso, elas não conseguem lidar com essa confusão de coisas, elas acham que estavam com outra pessoa, quando na verdade estão casadas com fulaninho, e aí a confusão de ideias e acabam se matando por isso. E a gente vai descobrir tudo por trás dessa síndrome, aos poucos, com o Barry, acho que é Barry o protagonista, que é meio que um policial. Então a trama é muito boa, é cheia de ação, os personagens são bem desenvolvidos, o livro tem capítulos curtíssimos que instigam demais, e enfim, é um livro que você consegue imaginar vividamente as cenas acontecendo na sua frente, porque é muito visual, e eu amei demais. Fiz o caminho inverso lendo primeiro Recursão e fui para Matéria Escura, que foi livro do ano passado, do meu clube de thrillers também, e que eu me decepcionei demais. E pelo que eu conversei com as pessoas, a maioria que gostou de Matéria Escura é porque leu primeiro Matéria Escura e depois foi para Recursão. Então houve um salto dele de Matéria Escura para Recursão. E como eu fiz o caminho inverso, eu fiz o quê? Dei uma queda, justamente porque eu achei Matéria Escura ele muito conveniente. Ele trouxe... O desfecho dele foi fácil demais, ele meio que fez os personagens fugirem do problema que ele criou e nem ele soube resolver. Ele passou essa ideia de que ele criou um problema tão grande que não soube resolver e fez os personagens simplesmente fugirem daquele caos e daquele problema que ele trouxe. Então eu achei isso muito fraco. Sem contar que tem coisas que não fazem sentido, que ele escreveu e que quando você para pra pensar diz, não faz sentido. Como é que ninguém percebe isso? Como é que estava acontecendo isso no mundo e ninguém percebeu? Como é que o cara... Enfim, coisas que eu não posso dizer para não dar spoiler, mas eu me frustrei muito. Acho que eu dei a nota 2,5 para Recursão. É um livro razoável, porque realmente houve uma queda brusca que eu nem sei o que foi da qualidade, mas que se justifica porque primeiro foi Matéria Escura, depois Recursão. E aí, provavelmente vou ler ele com upgrade, mas eu já vou com as expectativas certas, porque tô vendo muita gente criticando, e inclusive tô vendo muita gente que nem tá falando de upgrade. Eu acho que justamente para não ter perigo de macetar o autor que elas amam, ou de macetar um cara que fez um livro tão bom quanto Recursão. Enfim, já vi muita opinião negativa dizendo que o livro tá confuso, de que não tá muito convincente e que a trama é muito mirabolante. Então tem um certo receio, mas lerei sim Blake Crouch ainda e lerei Upgrade. Então é isso, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam aí quais desses autores vocês já leram, quais vocês gostam, se alguns deles já deram alguma experiência negativa pra vocês, digam quais autores vocês têm essa relação parecida com a minha, com esses que eu falei, pra gente saber, vai até que a gente concorda também com esses, ou que eu gosto demais desses que vocês odeiam, ou que vocês não querem mais ler, enfim. Me digam tudo o que vocês acharam aí nos comentários. Curtam o vídeo se ainda não fizeram isso, se inscrevam no canal se também não fizeram e ativem o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. Não esqueçam que se forem comprar qualquer coisa na Amazon, a mínima coisa que for, utilizem meu link que está na descrição do vídeo, porque assim vocês me ajudam com uma pequena comissão que não faz diferença nenhuma no bolso de vocês. A gente se vê e até a próxima!